ascendente em Libra, você já olhou para o seu mapa e viu que ali no seu mapa todas as casas estão ao contrário? Ou seja, a casa de Áries está com signo de Libra, a casa de Touro está com signo de Escorpião e assim por diante. Você já pensou, meu Deus, será que o fato do meu mapa tá todo ao contrário significa que eu tô toda errada, que eu tô toda desconectada? Vamos falar sobre isso. Hoje a gente vai falar aqui sobre o ascendente em Libra, que tem o descendente em Áries, o fundo do céu em Capricórnio e o meio do céu em Câncer. Esse vídeo faz parte de uma série que a gente falou de todos os ascendentes, estamos ainda falando, né? Então se você ainda não assistiu os outros, assiste depois lá os outros ascendentes. Se você tá aqui pela primeira vez, eu sou a Flávia, essa é a Consciente Easy. Por aqui a gente fala de astrologia e autoconhecimento. Sou astróloga, taróloga, estudante de psicanálise e tô sempre aqui no canal falando com vocês sobre esses assuntos que ajudam muito a gente a se conhecer. Vamos começar falando sobre esse ascendente em Libra. O que acontece? Por que eu falei no início do vídeo, né? Que parece que tá tudo ao contrário. Quando a gente pensa na roda zodiacal, na ordem natural dela, ela começa em Áries. Quando você tem que fazer lá a sequência dos signos, você começa falando Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, né? E assim você vai, assim por diante. Ou seja, quando eu trago Libra para essa casa aqui, que é a casa 1, eu tô como se eu estivesse invertendo ele, como se eu estivesse virando esse mapa, fazendo ao contrário. Isso daqui, no final do vídeo, eu vou te explicar o que você faz para entender o porquê. E não é exatamente um problema ter essa casa em Libra. Mas beleza, vamos lá, assiste comigo que é importante que você entenda tudo que a gente vai comentar aqui sobre ascendente, descendente, fundo e meio do céu. Bora lá. O ascendente em Libra, ele tá me mostrando que a sua perspectiva das coisas, tá? A maneira como você enxerga as coisas é libriana. Então você traz o signo de Libra representando um olhar para o mundo, a sua perspectiva como de uma pessoa que valoriza muito essas relações, as trocas, compartilhar, né? Trocar informação é muito importante para você. Entender a perspectiva do outro é muito importante, né? Você traz muito para si, você aprende muito nessas interações. Então é aquele pessoal que se desenvolve melhor quando tá em grupo, né? A minha perspectiva de vida flui melhor quando eu tô em grupo, quando eu tô compartilhando informação. No descendente, que vai ser a casa 7, essa pessoa vai trazer para as relações, ela vai projetar, como a gente fala, né? Porque na casa 1 é o que eu tenho nítido, assim. Então, eu sou a pessoa que busca esse compartilhamento, essa troca, essa interação. O meu lado Áries é o lado que eu tô deixando mais quietinho, porque para eu ouvir o outro, escutar o lado do outro, eu preciso baixar um pouquinho a minha bola, como a gente fala, né? Eu preciso ficar um pouquinho na minha. E nesse ficar na minha, eu projeto para outra pessoa. Eu projeto lá na casa 7, nas minhas relações. Então, o que eu vou tender a me sentir atraída por pessoas que tenham esse Áries mais forte, pessoas mais determinadas, pessoas mais decididas, pessoas que fazem as coisas, elas vão, pegam e fazem, né? Então eu vou buscar mais atitude dentro desses relacionamentos. Daí que é importante você entender o desafio de talvez você estar nessa de ouvir muito os outros, de eu vou buscar sempre equilibrar a minha opinião com a do outro. Talvez você esteja deixando a sua opinião de lado e aí você vai atrair na casa 7 pessoas que vão ser bem complicadas, pessoas bem centradas em si mesmo, digamos assim, pessoas mais individualistas, pessoas mais briguentas às vezes mesmo, porque você tá precisando também equilibrar a questão de se impor dentro dessas relações. Na casa 4, você vai ter Capricórnio. E aí, na casa 4, normalmente, o ascendente em Libra, ele traz um lar. Ele foi a pessoa que precisou ter empatia ali com os demais, né? Esse afeto, ele não recebeu ali a nutrição emocional que
que ele gostaria, aquela compreensão. Normalmente os pais já cobram bastante responsabilidade dessa pessoa desde cedo, né? Então ela sabe o valor de ouvir o outro, mesmo porque em muitos momentos ela não se sentiu ouvida. Ela se sentiu cobrada por realizar coisas, né? Você tem que conquistar isso, você tem que ter o seu trabalho, você tem que ter a sua independência. E aí a pessoa ficou ali se sentindo limitada nessa expressão afetiva dela. Ela quer demonstrar, né, o quanto ela consegue ser empática, o quanto ela consegue ser acolhedora e fazer aquilo que ela não recebeu para os outros. Então é uma pessoa que emocionalmente ela é muito forte. O Capricórnio na 4 tem muita força emocional, né? A pessoa passou por muitas situações complicadas, ela sabe superar muita coisa e ela sabe demonstrar muito o afeto dela, porque ela sabe a importância desse afeto. Na casa 10, que é a nossa projeção, é o ponto mais alto lá do mapa, essa pessoa tem câncer. Então é aquilo justamente que eu tava falando, né? Aquilo que ela sentiu que faltou para ela, que ela não teve, que ela teve uma dificuldade maior, ela quer dar pro outro, ela quer ir pro mundo com o coração aberto, ela quer acolher, ela quer ouvir esse outro, ela quer ter ali um carinho com as pessoas com quem ela trabalha, a casa 10, a carreira. Ela quer realizar uma profissão, uma atividade que ela sinta que ela tá ajudando outras pessoas também. Então, esse câncer na 10, a pessoa coloca muito do lado sensível dela para fora. Porque a experiência dela na 4 foi de não receber esse afeto. Ter uma atenção mais material, né? Aqueles pais que, olha, eu garanti a escola, eu garanti que não faltasse nada, eu garanti a parte estrutural. Mas o afeto ali, o acolhimento, ela pode ter sentido muita falta. E hoje ela busca dar isso pro outro, ela busca suprir, né? E aí, lembra que eu falei no início do vídeo? Eu vou deixar uma sacada pra vocês aqui, pra vocês entenderem esse ascendente. Quando a gente olha pra esse ascendente, ele tá todo invertido, não é exatamente que seja um problema a gente ter essa inversão aqui. Só que o fato de ele estar todo em casas diferentes, você tem que cuidar muito para não vivenciar os desafios daquela casa. Então, por exemplo, eu dei o exemplo ali do Capricórnio na 4, né? Pode ser que você esteja fluindo super bem lá na 10, como a gente falou, e você tá levando esse seu afeto pro mundo, você tá conseguindo compartilhar isso com as pessoas, apesar da sua vivência lá de casa 4, mas você pode ter muita mágoa dessa casa 4 e você pode se fechar e você pode reproduzir quase que igual o que fizeram com você. Ou você pode ter muito medo, ter muita insegurança com o câncer lá na 10 e ter muita dificuldade de liberar esse afeto. Então aqui a casa 4 em Capricórnio, ela exige um amadurecimento emocional. A casa 1, o ascendente em Libra, ela exige que você saiba o seu valor, a sua individualidade, que você se conheça para você olhar para o outro, para você interagir com o outro, trocar com esse outro. Para que, como eu falei lá quando eu tava falando da 7, que você não projete nas relações alguém que vai ser impositivo com você, porque você tem um equilíbrio. Então a grande questão é que esse ascendente, ele pede um equilíbrio redobrado, porque tá tudo nas casinhas opostas. Então é como se você tivesse invertido todo ele. E aí você tem que ter uma atenção redobrada com as características desse signo, porque elas estão ali para te mostrar, te fazer enxergar essa área por uma perspectiva totalmente oposta. Você enxergar a afetividade pela perspectiva de Capricórnio, pela perspectiva do amadurecimento, da seriedade, do compromisso. Você enxergar a sua carreira pela perspectiva canceriana, pela perspectiva de com quem eu tô trabalhando, o que essa pessoa sente, como que tá o emocional dela. Então, assim, é um ascendente muito interessante, mas é um ascendente que pede esse olhar redobrado aí, né? Essa atenção redobrada pra tudo que você vivencia. É um ascendente de muita reflexão, de muita avaliação de tudo que a gente vivencia, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Se você gostou, deixa o like, que nos ajuda muito aqui a saber que você tá gostando desse conteúdo, eu trazer mais conteúdos pra vocês. Assiste também, vou deixar aqui embaixo na descrição mais algumas indicações
sobre o signo de Libra, sobre esse ascendente. Tem mais vídeos que a gente fez aqui falando sobre ele. Deixa sua dúvida aqui nos comentários, me conta o que você achou. Super beijo, até o próximo vídeo. Até mais, tchau, tchau.